Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma noite que a gente se reúne aqui, né? Para mais uma mensagem do Evangelho, aprender mais um pouquinho. Uma noite fria, que a gente se propôs a sair do sofá, dos cobertores, para estarmos aqui aprendendo um pouquinho, nos fortalecendo para as nossas tarefas. Antes de iniciar, só gostaria de lembrar que no dia 30 de agosto nós teremos o seminário espírita aqui na casa, das 14 às 18 horas, é um sábado, então estão todos convidados. Na página do Facebook do Centro Espírita Missionário da Luz tem o link para inscrição. Não tem custo, é somente para controle nosso, para organização, as inscrições. Estão todos convidados a participar conosco. O tema que será abordado será mantendo a fé e a confiança em tempos difíceis. E os expositores serão Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso, e o Orson Peter Carrara, de Matão. Então estão todos convidados a estarem conosco no dia 30 de agosto. Bom? Hoje nós temos a alegria de receber o Edson Montemor de Rio Claro, nosso amigo, já parceiro aqui da casa, que vem falar para nós sobre o despertar da consciência. Então vamos fazer uma prece, agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma noite, buscando unidos em pensamentos, em sentimentos, nos conectar com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre amado Jesus, agradecendo por mais uma noite de estudo e pedindo o amparo, a proteção, a inspiração, para que possamos compreender a mensagem, trazer para o nosso pensamento, para o nosso coração, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que possamos exemplificar, exercitar nas nossas convivências, no nosso dia a dia, além das portas desta casa. Aqui a gente vem para nos fortalecer, para nos abastecer de energias, de ensinamentos, para que a gente possa, em nossos lares, no trabalho, por onde estivermos, exercitar esses ensinamentos que Jesus tanto nos exemplificou na sua estada aqui conosco. Então nós agradecemos a esse mestre amoroso, a espiritualidade amiga desta casa, que nos proporciona mais uma noite de estudo e aprendizado. Obrigado, Senhor, esteja conosco nesta noite, nesta hora e em todas as horas de nossas vidas, que assim seja. Edson, esteja à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui novamente. Como a Cecília disse, nós vamos falar sobre o despertar da consciência, mas também poderíamos chamar de o despertar do espírito. E nós vamos abordar esse assunto por pelo menos 2 ângulos principais, falando do despertar da consciência, trazendo o conceito junguiano, trazendo o conceito da ciência, da psicologia. E o despertar do espírito, buscando no Evangelho de Jesus, lá na Bíblia, essas mesmas lições. Poderíamos também citar, quem aqui já leu o livro Libertação de André Luiz? Não? Ali. Então, começou pelo começo? Vou começar. Vai começar pelo começo? Então, comece pela introdução. Na introdução desse livro tem uma história lá do peixinho. E eu não vou falar da história porque eu quero que vocês fiquem curiosos. Mas a história também tem a ver com isso, apesar do Emmanuel citar que esse peixinho poderia ser o André Luiz, retornando do mundo espiritual, para nos contar como que é a vida fora de um lago onde os peixinhos gordinhos ficavam, e que existe vida além disso. Poderíamos também trazer Platão, o mesmo Platão que também na introdução, a gente às vezes passa a introdução dos livros, né? Mas não deve.
Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz lá Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Porque as lições trazidas por eles, como as lições trazidas por Buda, como as lições trazidas por Lao Tse, e é interessante que todos esses que eu citei, e mais alguns, muitos deles, são lá do 4º século antes de Cristo. Então, é como se Cristo aconteceu isso. Cristo manda os vários emissários nos vários lugares para falar a mesma coisa, com linguagem um tanto adequada para cada cultura, mas trazendo o mesmo conceito, para que aquele conceito seja pavimentado ao longo desses 4 séculos para a chegada do próprio Mestre. Então vamos falar aqui do despertar da consciência, trazendo primeiro o conceito de Jung. Então, vocês estão vendo aquela imagem ali? É um iceberg. E ele traz essa imagem do iceberg para nos mostrar o que é a nossa mente. A nossa mente consciente é aquela parte de fora do iceberg. Ela é muito menor do que o que está abaixo do mar. Ali, numa zona intermediária, tem o subconsciente e depois o inconsciente mais profundo. E Jung nos fala que nós somos quase que comandados. A nossa ação, nós acreditamos estar conscientes dos nossos atos, estamos fazendo tudo com a nossa consciência, mas Jung vai nos dizer que um percentual bastante grande, a maior parte das nossas ações, são ditadas pelo nosso inconsciente. Então, mas, quanto mais desperto estivermos, mais, então, estaremos conscientes das nossas atitudes. Nós podemos trazer um paralelo aqui, já tratando do Espiritismo, que o inconsciente, ele está carregado de todas as nossas experiências, de todas as nossas passagens aqui pela Terra, e mesmo as que estivemos em espírito, todo o conhecimento, todos os sentimentos, todas as nossas vícios, todas as nossas paixões, estão ali, no nosso inconsciente. E se não estiverem bem trabalhadas, eventualmente elas vão emergir. E aí a gente faz aquelas besteiras que a gente costuma fazer. A gente vai tratar um pouco mais disso. Mas o Jung também fala do seguinte, que dentro desse inconsciente, ele tem a sombra. E a sombra aí não quer dizer que é um lugar escuro, então feio, então coisas que só tem coisas negativas. Não. São coisas que a gente não quer ver, que a gente quer colocar debaixo do tapete. Pode até ser uma coisa positiva. Por exemplo, eu sou melhor, não é o caso, tá? Porque meu pai era um excepcional matemático. Mas, eu tenho muito orgulho disso. Mas digamos que eu fosse um matemático melhor ainda que ele. Mas eu não quero, porque eu não me sinto à vontade com isso, é como se eu estivesse o desrespeitando, então eu não quero tratar disso. Então eu deixo este assunto lá para baixo do tapete. Só para dar esse exemplo, para mostrar para vocês que nem tudo que está na sombra é necessariamente ruim. São apenas coisas que a gente não quer ver, que a gente insiste em não ver, certo? Muito bem. Exemplo de que quanto isso é perigoso. A partir do momento que nós viramos espíritas, sabemos que o espírita tem que perdoar, tem que ser educadinho, bonzinho. Oi, querida irmã, como vai? Tudo bem? Tudo bom com você, irmãzinha querida? E aí a gente começa a acreditar que a gente é isso e vai pondo na sombra toda a nossa ira, todos os sentimentos ruins e etc. Aí a Cecília me olha de um jeito meio torto e eu deixo para lá porque eu sou bonzinho, a segunda vez também, a terceira vez também. Na quarta vez ela só não falou bom dia. E aí aquilo emerge, e aí eu tenho uma atitude desproporcional. Por quê? Porque estava alimentando para baixo do tapete pequenas situações, escondendo aquilo de mim mesmo. Então nós temos que trazer luz ao inconsciente, essa é a proposta do Jung, mas isso está mais lá para frente, para que a gente se conheça. O mesmo conceito trazido por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. A gente tem que se conhecer. E principalmente conhecer as nossas sombras e dar luz ao nosso inconsciente, para que todo ele venha para cima, ainda que seja desagradável, ainda que seja desafiador. Nós temos que acolher
essas personalidades do passado que a gente não quer mais ver. Alguns erros cometidos nessa mesma vida, alguns que a gente não tem consciência plena, mas sabe dos impulsos que a gente traz desde pequeno, que tem lutado contra aquilo e tem negado que aquilo exista. A gente tem que acolher esses nossos defeitos, acolhê-los e aí trabalhá-los. E olha que interessante, o Jung também ele tem um conceito do espelhamento. Então aquilo tudo que você vê no outro como desagradável, aquilo que te incomoda no outro, é tudo aquilo que está na sua sombra, está no seu inconsciente. E você não admite e não quer olhar para si. Mas aí quando você olha para o outro, algo te cutuca. Porque o outro deixa ele ser como ele quiser. O Chico falava muito isso. Ao outro eu me permito, eu exijo de mim que eu permita que ele seja como ele é. Mas eu exijo de mim que seja diferente. Os estoicos também já falavam isso. Que a gente não deve se perturbar com aquilo que não está no nosso controle, apenas com aquilo que está no nosso controle. Então, como o outro vai agir, está fora do meu controle. Mas eu posso, está no meu controle, lidar da forma que você agir comigo. Então, está no meu controle te perdoar, compreender o erro, não levar para o campo pessoal, saber que é apenas uma criança espiritual que está ali fazendo uma birra qualquer, que é o que Cristo olha para a gente e faz isso. Aí tem também o inconsciente coletivo e os arquétipos, mas isso vamos deixar para outro momento, senão não vai dar tempo. Então nós falamos aqui um pouco do conceito junguiano, do despertar da consciência, o quanto que a gente não está desperto de consciência e que a nossa grande missão aqui na Terra é essa, é o despertamento da própria consciência. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Tá? Na linguagem bíblica, existem duas palavras que elas se sucedem em muitas passagens. O morto ou dormindo. E, via de regra, lá na Bíblia, elas significam a mesma coisa. Morto em espírito, dormindo em espírito. Consciência, estar no inconsciente, não estar com a consciência desperta. Então, começamos lá no Monte Getsemane, Mateus 26, de 36 a 46, quando Cristo ele sobe ao monte para orar e pede para que Pedro, Tiago e João fiquem lá embaixo vigiando. E aí ele sobe ao monte e desce, pega eles dormindo, dá uma bronca. Pô, mas vocês não conseguem ficar nem um minuto acordados, né, por uma hora? Aí sobe de novo, desce, eles estão lá dormindo. Sobe de novo, desce, eles estão lá dormindo. Aí eu pergunto para vocês. Esse momento, ele é imediatamente após os discípulos saberem que Cristo seria preso e que aconteceria alguma coisa muito ruim, que ele seria separado dos discípulos. Vocês acham mesmo que eles estariam dormindo? Ou eles estariam com o coração batendo forte, com adrenalina alta, morrendo de medo? Então o que o Cristo... Porque essas passagens a gente tem que entender. Como é que assim o Cristo, que ele sempre prega que a gente deva fazer as coisas em conjunto, que a gente... desse trabalho coletivo, da lei da sociedade, lá do Livro dos Espíritos, por que ele vai subir a um monte sozinho e deixar os três lá embaixo? Vigiar o quê? Para o soldado não subir? E por acaso ele estava com medo do soldado? Então, à luz do Espiritismo, a gente interpreta isso como, toda vez que o Cristo vai subir ao monte para rezar, na verdade ele está subindo a sua vibração, certo? Seu estado de espírito. Então ele está aqui conversando, mas peraí, vamos subir vamos subir um pouquinho? E se vocês ficarem em vigilância, vocês sobem comigo. Porém, eles agiram como se fossem apenas com o olhar da carne. Mortos em espírito, dormindo em espírito. Só para entenderem. Num outro momento, Cristo pergunta para eles, quem dizem que sou? E aí falam que não tem reencarnação na Bíblia, né? Quem dizem que sou?
Aí o Pedro fala, uns dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, Elias e Jeremias já estavam desencarnados há séculos. Seria a volta deles. E aí Cristo, e tu, Pedro, quem diz que sou? Tu és o Deus vivo. Ah, muito bem. Não foi a carne que vos disse. Ou seja, você captou esta mensagem em espírito. Não foi o Pedro carnal que veio com essa informação. Foi o Pedro espiritual. Ou com o animismo, a sua alma. Porque nós acreditamos que a gente não... Nossa, eu fiz uma poesia aqui, com certeza é psicografia. Porque é muito bonita para eu mesmo ter feito. Você não sabe se você foi Castro Alves na outra? Que está lá dormindo e que aí emergiu. Então isso seria animismo. Porque nós, enquanto espíritos, também temos as nossas qualidades. Nós não temos só defeitos. Mas então, ou provavelmente, que foi o que aconteceu lá com Pedro, a informação veio do céu. A informação veio do mundo espiritual. Fala, muito bem, Pedro, mas não foi a carne que vos disse. Na mesma frase, vírgula, ele fala, então, vai acontecer isso comigo, não sei o quê. Não, eu não vou permitir que isso aconteça, Senhor. Ele fala, sai retro, Satanás, sai de mim. Na mesma frase, ele elogia o Pedro e logo depois ele faz isso. Por quê? Porque o Pedro espiritual entende o que está acontecendo, aceita o que está acontecendo e está tudo bem. Aí o ser carnal, dormindo em espírito, sem ver o plano todo de Deus, ele fica com medo. Percebem a diferença? Então, esses três seres que estavam lá dormindo eram seres carnais, dormindo em espírito, acordadão lá, preocupado com os soldados. Tudo bem? Então isso está em Mateus. Quer ver outras passagens que falam sobre morto ou dormindo? Em Lucas, capítulo 9. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Faz sentido para vocês? Um monte de defunto carregando os outros defuntos? Não é isso que ele quis dizer. Deixai que aqueles que estão vivendo apenas a carne, vivendo apenas a materialidade, enterrem aqueles que também estavam vivendo a materialidade. Olha que tem uma lição do Emmanuel que diz assim, a gente fala muito, a gente se preocupa muito e fala muito dos mortos que estão vivos. Mas deveríamos nos preocupar mais ainda com os vivos que estão mortos em espírito. Certo? Então, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Efésios 5,14, carta de Paulo aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, faz de conta que estamos aqui todos mortos ou dormindo em espírito. Aí o Paulo chega para você e fala, olha, desperta aqui entre os mortos, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, que o morto deve estar dormindo mais pesado do que você que só estava dormindo, levanta de entre os mortos, que Cristo te ilumina o caminho. Levanta de entre os mortos, desperta sua consciência, que a luz vai se fazer. Deus não vai pegar uma lanterna para iluminar seu caminho. Você vai abrir seus olhos. As escamas, assim como as escamas de Saulo, lá no deserto, né? Depois as escamas caíram para que ele pudesse voltar a ver. As escamas, elas... do que são feitas essas escamas? Das capas do nosso personalismo, do nosso egoísmo. E quando eu digo egoísmo, não é o egoísmo de apenas querer essas coisas só para mim, é o egoísmo da identificação com o ego, a identificação com esta personalidade atual. Nós não somos seres carnais, nós somos espíritos que momentaneamente estamos aqui no teatro da vida. Então, dessa vez a gente pega essa roupa, como que fala? Uma máscara, não é? Uma máscara, uma roupa, enfim. Um casaco? Qualquer coisa. Isso, uma indumentária. Enfim, a gente pega isso e depois a gente devolve. E a gente continua sendo o personagem. Eu já falei talvez aqui, eu costumo falar, dar esse exemplo. Imagina a Viúva Porcina, o Senhorzinho Malta, ou imagina o Lima Duarte, ou Regina Duarte.
saindo do set de filmagem, caracterizado de viúva porcina e senhorzinho malta, e vai no supermercado, vai na escola das crianças e tal, e acredita que é aquilo. Vocês vão falar assim, coitadinhos, estão loucos, né? Enlouqueceram, não sabe mais separar a realidade da arte, da ilusão. Exatamente nós. Coitadinho do Reinaldo, ele acredita que ele é o Reinaldo. Ele saiu do set de filmagem, ainda nem saiu, né? Nós estamos aqui no set de filmagem. Mas a gente devia saber que depois que você deixar essa roupagem aqui, você continua sendo o artista principal de sempre. Certo? Então, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, que Cristo te iluminará. E aí, aqui nós pegamos essa passagem também de Paulo, agora a carta aos Gálatas, para mostrar qual é o caminho para a gente se desfazer dessa roupa. A palavra que eu queria lembrar era fantasia. Tá, era a fantasia da senhorzinha, né, do senhorzinho malta e tal. Então, nós estamos aqui, eu estou fantasiado de Edson. Eu posso ser um espírito muito mais feminino, ou muito mais masculino, muito mais grosseiro, muito menos grosseiro, do que este Edson está representando aqui no momento. E é este espírito que nós temos que descobrir quem está aqui. Nós temos que olhar para dentro. Então, a grande dica que Paulo nos deixa, entre tantas outras, e aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. Então, aquele que conhece o Cristo, aquele que já se encontrou com o Cristo, aquele que já está a caminho com Cristo, ele se despoja, ele crucifica a carne com as paixões e concupiscências. Isso conversa bastante com uma passagem de próprio Cristo, quando diz que aquele que quiser viver morrerá, mas aquele que por mim morrer terá a vida eterna. Aquele que quiser viver, ele está dizendo o seguinte, claro, todos nós queremos viver. Aquele que quiser viver apenas a ilusão, quando eu falei do Platão, mas não falei o exemplo dele, né? O exemplo do Platão lá na introdução do Evangelho, não foi lá que ele falou, mas citando esse Platão, ele fala lá no mito da caverna que o mundo das formas, ou seja, o mundo dos sentidos, o mundo das formas, que é esse mundo material que aqui vivemos, é ilusão. Que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias, o mundo da mente, o mundo do espírito. Então, 400 a.C., Platão já falava isso. Por isso é precursor do espiritismo, dos conceitos espíritas. Então, quando a gente crucifica a carne, as paixões e concupiscências, a gente abre mão desse ser carnal e passa a viver em espírito, em todas as atitudes nossas. Eu vou cozinhar arroz, mas eu faço aquilo consagrando aquilo a Deus, como um instrumento da luz, e não fazendo de qualquer jeito. Nos meus relacionamentos, quaisquer que sejam, e aí acho que a gente pode trazer aquela prática oriental, né, onde em alguma cultura se cumprimenta Namastê. O Namastê significa o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Gente, a gente devia trazer isso para o nosso dia a dia todos os segundos. Não é apenas um cumprimento educado. O próprio Cristo falou, vós sois deuses. Não falou vós sereis, vós sois deuses. Nós temos o DNA divino, nós já somos luz. E quando a gente vai se cumprimentar, em vez de falar oi, tal coisa parecida, e falar, reforçando esses conceitos em nós, para ver se a gente ilumina, se a gente sai do casulo e acredita verdadeiramente quem é, cara, o Deus que habita em você, o Deus que habita em mim, saúda esse Deus. Olha que diferença, porque aí a gente começa a se identificar, saber quem realmente a gente é, e mais do que isso, a gente para de criticar o outro, porque a gente está enxergando um Deus ali. Um Deus em formação. Um Deus... Quando a gente pega uma semente de uma grande árvore, a gente já pode dizer, aqui tem uma grande árvore. Porque todo o DNA está aqui, a planta já está aqui. Ela vai crescer e vai se tornar aquilo. Nós já somos esta semente divina. Essa passagem, gente, é do Santo Agostinho. No livro, ele tem um livro que parece uma Bíblia grande, gigante, porque ele tinha muito o que
muita coisa para se confessar. Então o livro chama Confissões, Confissões de Santo Agostinho. É um clássico. E aí ele fala assim, olha, não há ninguém que queira dormir sempre. Contudo, às vezes, retarda-se o despertar, quando o torpor torna os membros pesados e mesmo a contragosto continua-se a dormir, mesmo depois de chegada a hora de despertar. Vocês acham que ele estava falando, ele estava assim, acordando para ir para trabalhar, para ir para academia, alguma coisa assim? Não. Do que ele está falando? Despertar do espírito. Aí, ó, assim eu estava certo que era melhor entregar-me a teu amor que ceder a minha paixão. Quer dizer, a vida do Santo Agostinho é muito interessante. Vem ele e a Santa Mônica, sua mãe, ela vem, parece, com um fim único de colocar esse menino no trilho, porque ele adorava uma vida mundana, uma vida da terra. E ele já era um espírito de bastante luz, mas ele ainda tinha esse apego às coisas da terra. Então, durante muitos anos, ela ficou atrás dele, ele já era adulto e ele mudou de cidade para se ver livre dela, ela foi atrás, porque ela queria apresentar o Cristo verdadeiramente para ele. E olha só, assim que ele acaba recebendo o Cristo verdadeiramente, aceita a vocação que ele tinha, dali uma semana ela desencarna. Então ela veio para isso mesmo, né? E aí, ó, o primeiro, né, o seu amor me agradava, me dominava, mas o segundo me encantava e me prendia. O que encanta? A ilusão. E me prendia, me escravizava. A ilusão da matéria, a ilusão dos prazeres da carne, prendiam Agostinho. Apesar dele já entender o Cristo com um amor divino, que ele já queria ceder aquele amor, mas era muito forte aquela prisão. E ele lutou muitos anos com isso, viu, gente? E quando por todos os meios me mostrava a verdade, o Cristo me mostrava a verdade, eu não tinha nada para responder a não ser umas palavras sonolentas e preguiçosas, um momento, depois um pouquinho mais. Por quê? Ele quer continuar naquilo só um pouquinho, eu sei que você está falando verdade, mas deixa eu tomar mais uma aqui. E com efeito, a lei do pecado agora é muito importante. A lei do pecado, né, do desvio do caminho certo, é a violência do hábito. Quem poderia me libertar desse corpo de morte, sendo tua graça por Cristo nosso Senhor, senão por ela? Então, assim, o que é o corpo de morte? Também já foi falado em outras passagens bíblicas isso. É o sepulcro. Aqui na Terra, é como se nosso corpo fosse o sepulcro, que tivesse sepultado um espírito que está morto, dormindo. Certo? E quando ele fala aqui da violência do hábito, eu acho que está no próximo slide aqui. Antes, vou falar o seguinte, né? Esse Santo Agostinho está lá na questão 919, já citamos, né, do Livro dos Espíritos. Então é isso mesmo, a força do hábito. Aí vamos lá para o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que no capítulo 20, ele fala sobre o título do capítulo 20 é o hábito. E olha o que Emmanuel fala do hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Esteira, ela vai passando assim, ó, de reflexos mentais acumulados de todas as nossas vidas. E eu tinha o hábito de resolver tudo na bala. Eu ainda estou com esse hábito aqui arraigado, ele está aqui na minha mente. Às vezes aqui por causa desse corpo, que está todo educadinho, às vezes eu me seguro, mas lá dentro eu ainda tenho esse hábito que não foi bem trabalhado ainda. Então, operando constante indução à rotina, herdeiros de milênios gastos na recapitulação das experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio dos hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Veja, eu falei para vocês, o Jung fala que nós somos movidos pelo nosso inconsciente, que está cheio de hábito arraigado. E Emmanuel reforça isso dizendo que nós estamos aqui nessa correnteza, sendo levados, mais ou menos que nem o Deixa a Vida Me Levar, né, lá do Zeca Pagodinho. Então,
Nos ajustamos sem resistência. Em outras passagens, o Emmanuel vai falar também de até as dores e esses prazeres. Então, são prazeres, são hábitos, são vícios acalentados. Porque a gente quer ficar com eles. Porque a gente já tinha aberto mão. Nós vamos ver isso também no Livro dos Espíritos, tá? Mas, olha lá, somos escravos dos nossos hábitos. E aí, como que a gente sai disso? Como que a gente quebra essas algemas e se liberta? Nós vamos ter algumas situações. Nós vamos começar por uma delas, o grande despertador de almas. Na questão 239 lá do livro Consolador, também do Emmanuel, ele diz que a gente pode classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como dor e ilusão. Então, quebrei a perna. É uma dor, mas é uma dor e ilusão, porque o mundo da matéria, o Platão já não disse que é o mundo da ilusão? Então, não, mas eu pus fogo na mão aqui, está queimando, está doendo de verdade. É ilusão. Claro que no corpo está doendo, mas para o espírito não. Mas o espírito sente que dói, é tanto que ele desencarna e continua sofrendo. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, a dor física, se eu já venho com ela, se eu cometi algum erro na vida anterior e aí o meu perispírito estava machucado, ele vem para um corpo já machucado, ele tem a sua função para o despertamento da alma. Porém, só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, assim, quem não vem pela dor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, são duas coisas que nos despertam: o amor e a dor. Essa questão eu acho fantástica do Livro dos Espíritos, questão 909, que vem também mostrar que Jung e Emmanuel estavam certos. Por que que a gente está viciado nas mesmas coisas há séculos? E aí Kardec pergunta: pode o homem, apenas pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Quem aqui sabe a resposta dos Espíritos? Bem poucos esforços. Sim, vocês podem. Precisa ter vontade, né? Basta ter a vontade de mudar. Que a gente faz muito poucos esforços porque a gente não tem a vontade. Então a resposta dos Espíritos é: pode o homem, apenas pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, apenas com a sua vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Por quê? Porque não tem a vontade de mudar. Porque a gente está na zona de conforto. E aí, na questão mostrando que a dor, então se a gente tem a vontade, a gente se desperta por isso, que nem o Santo Agostinho. Nossa, nós já conhecemos, mas estamos sonolentos, a gente sabe que ali é o certo, mas daqui a pouco. Deixa eu me formar, deixa eu me aposentar, deixa meus filhos crescerem, deixa o meu neto crescer, deixa eu para uma outra vida, por favor, porque passou essa. E aí a gente vai fazendo isso. Porém, na questão 783, Kardec também pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Então, a gente tem na lei do progresso, ela vai crescendo devagar e sempre? Sim, dizem os Espíritos. Mas isso não é só para a humanidade, é para a individualidade também. Sim, porém, quando a humanidade estaciona por muito tempo, certo? Aí vem a providência divina e nos arruma um cataclisma, uma dor que nos empurre desse torpor. É a dor falada lá na questão 239. Vamos acelerar que já está. Vamos voltar agora para o Jung. Como que ele fala para a gente despertar o inconsciente, trazê-lo para a consciência? Ele fala para a gente manter diários. Por quê? Ele está mostrando aqui o autoconhecimento do Santo Agostinho. Ele está falando para a gente manter diários, para a gente anotar os sonhos, porque os sonhos eles vêm nos dizer muita coisa do nosso inconsciente. Fazer a meditação, estar atentos à projeção, aquilo que eu falei sobre o espelhamento. O que me incomoda que o Reinaldo faz?
Ah, tal coisa. Então, eu tenho que olhar para mim e saber o que em mim este assunto está incomodando. Não é nele, é em mim. Então, trabalhar com a projeção e procurar ficar desperto, presente. E o que o Espiritismo nos diz? Então, o Cristo, né? O Espírito de verdade. Espíritos, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós temos as duas asas para esse despertamento. A asa do sentimento e a da sabedoria. Por isso que ele fala, amai-vos e instruí-vos. Por quê, gente? Por que a instrução vai fazer isso? Porque isso que nós estamos fazendo agora não é uma instrução. O que o Emmanuel nos trouxe, o que o Jung nos trouxe, o que Cristo nos trouxe, não está instruindo a nossa mente. Tá. Com isso a gente pode pegar a lanterna do conhecimento e começar a percorrer esse inconsciente dentro de nós. Tá? Então essa é uma parte do trabalho. E eu diria até que pode anunciar a parte mais difícil, viu? Para alguns, né? Alguns têm uma facilidade maior nessa área, outros têm o coração mais preparado. Mas a outra também não é fácil, porque, de certa forma, aqui no conhecimento e nesse aprofundamento, talvez esse está no livro, a gente consegue pegar um dicionário e seguir o passo a passo. Mas o sentimento não, o sentimento é algo que é difícil, não fala assim, como que eu passo a gostar da pessoa que fez mal para o meu filho? Como que eu faço isso? Não tem um manual. Vai chegar uma hora que você vai ter que crescer espiritualmente e conseguir fazer isso. Mas o treino é muito bom. E como que a gente treina? Por que a prática da caridade... Por que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação? Porque com a prática da caridade, desde que a gente não esteja morto fazendo aquilo, dormindo, a prática, a gente vai desenvolvendo esse sentimento. Mas a prática da caridade, o que seria? A entrega da cesta básica? O que está lá em Paulo aos Coríntios? Ainda que eu desse todos os meus bens para a caridade, se não tiver amor, de nada me adiantaria. Então a prática da caridade é muito mais do que essas coisas externas que estamos fazendo. Pode até começar assim. E o grande problema das armadilhas, esses nossos hábitos arraigados, uma das coisas dos hábitos arraigados é que a gente fica sempre na superfície. É o farisaísmo. É aquele religioso daqui para fora, sem olhar para si e sem praticar na verdade. Sabe todas as leis. Conhece o evangelho de cor e salteado, mas não o pratica. Então, a caridade também. Aí a pessoa fala assim, eu vou no centro 7 dias na semana, eu trabalho em todos os trabalhos assistenciais e tal. Isso, e quanto você já mudou? Quanto você já chegou em casa e só porque, sei lá, o arroz não estava quente, você ficou desgastado com quem estava responsável pelo arroz? Ou só porque o Reinaldo deixou a toalha molhada em cima da cama, você já brigou com ele? Adianta dar um monte de cesta básica e brigar com o Reinaldo? Não adianta, né, Reinaldo? O que você acha? A caridade começa em casa. Então, não, mas é isso, são nos detalhes. A gente não consegue, a gente pode praticar a caridade bastante. E aí eu posso praticar a caridade de domingo, de segunda, todos os dias, e mesmo assim não ser caridoso. Ser caridoso está num outro nível de entendimento. Eu diria, está num outro nível de sentimento. Mas voltando aqui, com a prática da caridade vamos nos afastando do egoísmo. Não é o egoísmo a nossa grande chaga? E a instrução leva a luz para a consciência, despertando-a para a realidade. E aí está lá no Livro dos Espíritos, questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. O que é abnegação, gente? É negar-se a si mesmo. É se entregar a Deus, é se entregar ao divino, é se entregar para o outro e esquecer das nossas coisinhas pequenas. E o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Então, destruir um e desenvolver o outro
tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem que quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Certo? Bom, estamos chegando ao final. Bem dentro da hora, tá vendo? Disciplina, disciplina e disciplina. De sentimentos, de pensamentos e de ação. Quer trabalhar para o Cristo? Emmanuel pergunta para Chico. Precisa dessas 3 coisas. Disciplina de sentimento, disciplina de pensamento, disciplina de ação. Só com a disciplina é que nós conseguimos mudar os hábitos. Quer ver? Alguém aqui tem dúvida que praticar exercício faz bem para a saúde? Tá. Alguém aqui tem dúvida de que agora que a gente sabe disso e a gente não pratica, eu vou ser bem dramático agora, tá? Não levem tão a sério assim, mas um pouquinho pode levar. Tem um quesinho de suicídio nisso? Quem aqui sabe que comer bastante, comer muito doce, tal, faz mal para a saúde? Tá. E agora que a gente já sabe disso, continuar fazendo, que é o caso do André Luiz, tem um pouquinho de suicídio nisso? Tá. E por que a gente não muda? Falta de vontade. Faltou a vontade. Por quê? Esse doce é acalentado. Ah, eu sei de tudo isso, mas depois eu vejo isso. Agora eu estou mais preocupado em me saborear aqui o doce. Ah, depois eu vejo isso, a preguiça está maior. Ah, depois eu vejo aquilo. Gente, eu estou falando das coisas pequenas. A gente não faz nas pequenas, vai fazer nas grandes. Você vai perdoar o inimigo se você não consegue parar de comer doce? Agora, e para fazer, o que a gente precisa? De disciplina. Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer natação todo dia, 7 horas da manhã, eu estou na natação. Esfriou um pouquinho. Eu tenho que ir. Eu estou com um pouquinho resfriado, meio indisposto. Vai. Sabe por quê? Isso aconteceu comigo. Porque eu sabia que se eu parasse por causa de um manhã... Ah, hoje não. O amanhã também é não. Porque grita mais alto a zona de conforto. Grita pra gente. O que mais temos aqui? Então, e se não vamos pelo amor, vamos pela dor, né? Bom, espíritas amais, eis o primeiro mandamento, instruíveis o segundo. Isso aqui está até fora do tema da palestra, mas acho que tem tudo a ver, tá? E também já está chegando, mas eu vou ser um pouquinho disciplinado. Gente, é importante a gente saber o seguinte, quais são as fases do espiritismo? Quando o espiritismo nasceu no Brasil, o espiritismo ele era basicamente o quê? Até porque o espiritismo nasceu aqui com os homeopatas. E a gente buscava muito a cura das pessoas. Então, o primeiro espiritismo que chegou aqui era o espiritismo hospital. A gente cuidava de curar as pessoas. Às vezes a cura física, podia ser também a cura espiritual, mas é cura, é um hospital. Aí, nós começamos a fazer o espiritismo trabalho. Então, todas as casas espíritas, que antes estavam bastante preocupadas nas curas das dores das pessoas, eles passaram a se preocupar em começar a trabalhar, fazer a caridade. Então, uma casa espírita estava sempre vinculada a uma creche, a um asilo, a um albergue e assim por diante, a um hospital. E aí veio o espiritismo estudo, com o ESD, com todas essas coisas. Então a gente começou a estudar. Então a gente começou a curar, depois a gente começou a trabalhar, depois a gente começou a estudar. E se a gente estiver dormindo, a gente está fazendo tudo externamente e não está aproveitando isso. E aí, com a proposta de Joana de Ângeles, que é a fase que nós estamos agora, é a fase do despertamento, tá? É a fase atual, é o despertar da consciência, é o olhar para dentro. Aliás, Jung tem uma frase que ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Vocês percebem que as lições elas vêm de todos os cantos? Basta ter olhos para ver? Podemos fazer uma oração final que vai ter a ver com isso? É a oração da libertação. Deus, de infinita bondade,
Depois de séculos de cegueira, hoje me redimo e peço forças para finalmente me libertar da escravidão a que me atirei. Que meus olhos só busquem o belo, mas que tenham condições de ver além da aparência da superfície. Que meu coração liberto das paixões terrenas busque irradiar apenas o teu amor. Que meu corpo viciado nos exageros da carne possa se transformar no verdadeiro templo da alma, libertando-se dos excessos de toda ordem. E que minha alma errante finalmente se encontre na tua grande seara. Sei que me desses todas as ferramentas para isso desde a criação, mas em minhas infantis ilusões me perdi. Por milênios, minha alma sedenta buscou saciar a sua sede no chafariz da insensatez. O Senhor me indicou o amor e eu me atirava nas paixões. Indicou-me a caridade, mas infantilmente insisti no egoísmo. Ensinou-me a humildade enquanto me perdia no orgulho. Seu amor foi a mais clara demonstração do poder absoluto, e eu me alimentei do falso poder na relatividade das coisas. Sempre busquei o prazer imediato, deixando para encontrá-lo no eterno amanhã. Que meus erros seculares não tenham sido em vão. Esquecerei o ontem e não me influenciarei pelo amanhã. Hoje, cuidarei do meu corpo, iluminarei minha alma com todo o teu amor. Hoje, perdoarei e estenderei a mão aos meus irmãos. Hoje, acordarei para a tua verdade. Hoje, me libertarei. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigada. Desculpa. Muito obrigada. Esse é o rosto. Agora nós vamos aos passes. Quem desejar tomar passe será convidado. Vamos nos manter aí conectados, em oração, pensando em Jesus, aquilo que necessitamos, aquilo que viemos em busca, acrescido da misericórdia e do amor de Jesus para nós.